Boa tarde, meu nome é Verônica e a gente está aqui hoje no lar fazendo uma entrevista com a dona Márcia, assistente social. Como funciona o processo de adoção? O processo de adoção primeiro, antes do processo de adoção, vem outros processos, né? Mas o processo de adoção, ele funciona depois que a criança é destituída do poder familiar. Então, é um processo. Por isso que eu falei que ocorre vários processos antes da adoção, né? Porque, para uma família adotar uma criança, a família de origem, que são seus pais, né, eles precisam perder o poder sobre essa criança. E quem determina isso é só o Poder Judiciário. É através de uma lei que determina que a criança não volte mais para sua família e aquela família não tenha mais poder sobre ela. Aí, a adoção, ela acontece quando uma criança é indicada para uma família substituta, né? Então, assim, a adoção demora bastante para sair uma destituição, porque primeiro tem que ouvir todas as partes, o pai, a mãe, para saber se realmente eles não têm condição, né, de cuidar daquela criança, mas a adoção ela acontece durante um processo, né? Agora, foi destituído o poder da família, né? Como que acontece a adoção? A criança é indicada para uma família substituta, que é uma criança, que é uma família que já está num cadastro do Poder Judiciário. O Ministério Público também acompanha, porque o Ministério Público ele investiga, ele tem um processo de investigação daquela família, né? No entanto, tem uma documentação bem extensa para ser entregue, mas só depois de todo esse processo da perda do poder familiar que a criança vai para a adoção. Então, aí a adoção ela acontece com a família substituta, que já está num cadastro, seja ele da comarca, da cidade, regional, estadual ou nacional. E qual tem que ser o perfil da família substituta? Olha, é assim, a família substituta, antigamente, né, tinha algumas condições que não podia. Hoje, pessoas do mesmo sexo, né, que vivem juntas, podem ser uma família substituta. Para ser família substituta, não precisa ser um casal e nem precisa ser a união de duas pessoas do mesmo sexo, tá? Tem que ser maior de idade, comprovar a sua idoneidade perante a lei, tem que fazer um exame médico para ver se a pessoa tem uma condição psicológica boa, né? O poder aquisitivo ele não entra nesse processo se ganha 10 mil ou R$ 1.000. Não é isso que faz uma pessoa entrar no cadastro da família substituta. Ela não precisa ter casa própria, tá? Então, a condição maior da família substituta é mais a questão psicológica, né, de como essa família está psicologicamente para poder e socialmente para poder acolher essa criança na sua casa. Mas hoje você não precisa ser um casal ou morar com uma outra pessoa. Você tem que ter uma condição boa, né, uma condição adequada, uma condição de não vulnerável para adotar uma criança. E para entrar nesse cadastro, porque a família substituta ela é acompanhada. Boa tarde, meu nome é Danitiele. Vou fazer uma pergunta. As crianças que passam e adolescentes passam
pelo atendimento social e psicológico na adoção. Qual o período desse atendimento? Daniele, durante o processo que essa criança fica no acolhimento, né? Porque antes da criança ir para a adoção, a criança fica no acolhimento, porque todo o processo está sendo investigado, analisado, avaliado, né? Tem estudo de casos pelas técnicas tanto do Poder Judiciário, assistente social e psicóloga, ou assistente social da entidade que está acompanhando essa criança, que está nesse processo de adoção, e a psicóloga da entidade. Então, assim, eu não posso falar para você que existe um tempo determinado, porque a criança que está no processo de adoção, antes de ir para a adoção, ela tem que ser acompanhada, tá? Seja o tempo que ela permanecer no abrigo. E nesse processo, as técnicas do Poder Judiciário também estão acompanhando. E pode acontecer que, depois da adoção, né, nós não perdemos o vínculo com a família e nem com as crianças. Muitas vezes tem o determinado tempo que a criança precisa ir no fórum, conversar com a psicóloga do Poder Judiciário, com a assistente social, a família é acompanhada, recebe visitas pelas técnicas do fórum. O Lar Donato Flores, dentro do serviço de acolhimento institucional, tem a obrigatoriedade de acompanhar uma criança que vai para adoção? Eu vou falar um negócio para vocês, porque, como é determinação judicial, geralmente são as técnicas do Poder Judiciário que são indicadas para esse fim. Mas nós criamos um vínculo tão grande com as crianças e com o processo da criança que, às vezes, até os técnicos do abrigo onde a criança ficou acolhida acabam acompanhando, porque a equipe ela é unificada. Né? Por mais que tenha suas diferenças, as técnicas do Poder Judiciário elas têm um parecer social, um laudo social diferente do nosso. O nosso parecer, às vezes, tem que casar uma coisa com a outra, né? Tem que ter um parecer técnico de ambas as partes, porque a gente acaba não perdendo o vínculo com a criança assim que ela vai para a adoção. Às vezes ficamos mais um tempo acompanhando, principalmente quando é criança deficiente. Na maioria dos casos, quais situações que as crianças são mais retiradas da sua família de origem? Na maioria dos casos, as crianças são mais retiradas por negligência e abandono da família. O que é negligência da família? Negligência é aquela família que não cuida da criança e não dá para a criança não atende às suas necessidades básicas, tá? Educação, saúde, alimentação, né? Nós já tivemos casos de criança que veio para o abrigo por desnutrição e a criança ela adquiriu uma deficiência severa, grave, por causa de desnutrição. Então, isso é negligência da família, né? Uma outra negligência. Nós já tivemos uma criança que a mãe usava a criança, ela tinha o lábio leporino, aquele lábio que é fissura, tá? Que precisava de um acompanhamento no centrinho de Bauru, e a mãe usava essa criança para pedir dinheiro na rua. Então, a partir do momento que a mãe usava essa criança, ela não ia levar a criança para fazer cirurgia. E a criança já estava com 3 anos para 4 anos e não tinha feito a cirurgia ainda. E o hospital entrava em contato com a mãe e ela, cada hora, estava no endereço. Então, isso é negligência. A criança veio para um abrigo por falta de cirurgia. E nós fizemos, infelizmente, o papel da família. A criança voltou para a família? Voltou, que também a mãe precisava de orientação. E por negligência, né, por abandono, é quando uma mãe sai. Nós temos muitos casos
de mães que são prostitutas, mães que precisam trabalhar e deixam seus filhos de madrugada sozinhas na casa e acontece de pegar fogo, o vizinho chamar o conselho tutelar, porque a criança... Às vezes é uma criança que fica cuidando de outra criança, né? Uma criança de 10 que fica cuidando dos outros irmãos de 5 e 6 anos. Então, é abandono isso. Tem mãe que fica o dia inteiro fora de casa trabalhando e deixa seu filho lá deitadinho na cama, como se nada fosse acontecer. Então, criança chora, criança sente fome, criança faz xixi, tem as suas necessidades. Então, o acolhimento, hoje, no Lar do Nato Flores, assim, o nosso índice de por que elas vêm para o abrigo é por negligência e abandono da família. Qual que é a faixa etária que mais ocorre isso, sabe? Qual é a faixa etária que as crianças vêm mais? Danichelle, o Lar do Nato Flores, ele atende de 0 a 6 anos. Época, nós temos só bebês. Época, nós temos meninas de 5, 6 anos. Então, é difícil falar a faixa etária que o lar mais atende. É que depende da fase. Não sabemos por que tem época que nós só temos crianças de 0 a 3 anos, nem época porque temos crianças de 5 a 7 anos ou 6 anos. 7 anos, elas não são encaminhadas ainda para outro abrigo, tá? Só quando completa 8, até porque a gente está em processo de reordenamento também. Mas nós não temos uma idade que vem ou mais ou menos. É de 0 a 6 anos e não depende de quantidade de idade que vem para o abrigo. Boa tarde, meu nome é Jade e eu vou continuar as perguntas. O que é uma família extensa? Jade, família extensa são os tios, os avós, os primos, as famílias que as crianças têm vínculo sem ser o pai, a mãe e os irmãos. Tá? Então, a família extensa é aquela família que a criança, muitas vezes, tem o pai, tem a mãe, mas fica mais na casa do tio, mais na casa da avó. Então, família extensa, aquela que se estende do pai e da mãe. Quem se estende do pai e da mãe são os avós. Eu penso que, em primeiro lugar, vêm os avós, os tios, as tias, os primos. Não vão pensar vocês que, mesmo sendo uma família extensa, que às vezes nós pensamos que está tão próximos de nós, estejam tão próximos das nossas crianças que vêm do abrigo, porque a maioria delas não tem família extensa. Tá? É mais fácil ter família de origem do que família extensa. Então, a família extensa é um primo, mas sempre que tem que ter um vínculo, a família extensa. Tá? Vínculo para a criança ser desacolhida com essa família. Mas a família extensa é aquela que se estende e tem precisa ser a família que seja consanguínea, que tenha o mesmo sangue. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser uma família que tem um vínculo, que foi o que eu falei, aquela família que tem vínculo. Um exemplo, um vizinho que sempre cuidou daquela criança, a mãe trabalha, ele dorme lá na casa do vizinho, fica o tempo todo na casa do vizinho. A mãe fala, olha, eles são padrinhos do filho e eles não são, e meu filho considera ela como mãe, não nem como vizinha. Então, se torna uma família extensa também, porque existe um vínculo. E, às vezes, é um vínculo familiar maior do que a sua família de origem. O que a senhora acha de crianças e adolescentes que ficam um período no acolhimento institucional e depois voltam para a família de origem? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Porque, realmente, o nosso trabalho é esse. A criança, mesmo pela negligência dos pais, como eu já disse, pelo abandono dos pais, nós nunca sabemos o que acontece
lá dentro da casa. Nunca sabemos o que o pai, a mãe estão passando, a situação financeira, psicológica, né? Às vezes o desemprego, às vezes aquela criança já está sendo fruto de uma mãe que já foi acolhida um dia, né? Então, assim, a primeira coisa que acontece quando a criança vem para o abrigo, que ela é retirada da sua família de origem, o primeiro contato do técnico, da entidade, dos profissionais que trabalham na entidade é com a família de origem, que são os seus pais. Às vezes tem pai, às vezes tem a mãe, às vezes tem os dois, às vezes tem um irmão, uma irmã maior que pode, né? E nós procuramos para ver se essas pessoas têm condição ou condições de se reestruturar, se restabelecer. Como diz a justiça restaurativa, de transformação, né? Então, para que a criança volte para a sua família, gente, porque não tem coisa melhor do que você desacolher uma criança e ela voltar para a mãe e para o pai. Por mais que aquele pai, aquela mãe, aquela família serão acompanhados pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, serão acompanhados pelo abrigo num período de 6 meses após o desacolhimento, porque aí, quando vai para a família de origem extensa, o juiz determina acompanhamento da rede socioassistencial. E essa rede, muitas vezes, é o lar, a própria entidade. Nós acompanhamos num período de 6 meses, ou mais, se for necessário, o CREAS, né, que os direitos já foram violados, o Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, que acompanham também essas famílias. Então, é assim, a criança ela vem para o abrigo, nós fazemos essa aproximação da família, encaminhamos para o fórum, que existe um plano que chama Plano Individual de Atendimento, que é o PIA. Nesse PIA, nós colocamos o acolhimento de como a criança chegou, se nós temos prazo para esse desacolhimento e quais são as estratégicas que serão usadas para que essa criança seja desacolhida e um tempo. Muitas vezes nós não conseguimos definir esse tempo, né? Então, eu penso assim, nós nunca vamos deixar a família de origem de lado. Não é porque a criança veio para o abrigo, nunca mais vai voltar para a sua família. Então, a criança vem, enquanto a criança está no abrigo, muitas famílias começam a fazer a visita, a convivência. Tem mãe que não sabe nem porque teve filho. Tem um surto, tem uma... Como chama? Pós-parto? Depressão pós-parto. Entendeu? E não consegue cuidar do seu filho. E ela pede, pelo amor de Deus, tira a criança de mim ou acontece alguma tragédia. Então, durante esse período, a criança ela é o quê? Ela é protegida, por isso que a criança vem para o abrigo, para um momento de proteção, tá? Ela estava correndo risco, né? E, nesse tempo, nós trabalhamos a família de origem, que seja a mãe, o pai, os irmãos. E, se for avaliado, se for estudado o caso, e realmente, a gente, depois de um tempo que a criança está acolhida, essa família mostrou que está fazendo o acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, às vezes com assistente social, né? O que nós fazemos? Nós fazemos a convivência familiar. Tá? A família vem no abrigo, faz a visita, começa a se aproximar mais da criança, porque é um trauma muito grande quando tira a criança da família, né? É um trauma para todo mundo. Eu não fiz nada com meu filho e a criança, mas por que eu vim para cá? O que minha mãe fez para mim? Também é difícil. E a volta, né? A saída dessa criança da instituição, Jade,
também não é muito fácil, entendeu? Porque ela fica pensando, quando é criança mais velha, tipo 4, 5 anos, elas sabem o sofrimento que elas tiveram lá na casa e por que eu estou voltando para esse lugar, né? Mas elas ainda não conseguiram entender que houve uma transformação e que a família vai ter mais uma oportunidade de ficar todo mundo junto. Porque não tem coisa melhor dentro do serviço de acolhimento a volta para a família de origem. Não tem coisa melhor. A família de origem, infelizmente, o nosso sistema, tanto de saúde, educação, assistência social, ele está um pouco, né, massificado, assim, não consegue caminhar conforme a demanda, né, conforme as doenças, conforme a falta de proteção das crianças. Então, assim, nós, enquanto assistência social, nós temos que acreditar que aquela família pode mudar e cuidar daquelas crianças. Porque não tem, já teve um trauma, né, de ser retirado. Vamos trabalhar para que essa criança volte. Então, Jade, é com muito orgulho e com muita satisfação que eu, enquanto técnica do serviço de acolhimento, eu quero que essas crianças voltem para a sua família de origem, que fiquem junto com seus irmãos, junto com seu pai. Tem muitas situações que também não dá para voltar. Então, essa volta daí, depois da instituição, essa volta também tem que ser acompanhada, porque muitas vezes falha, tá? Acontece da criança voltar para o abrigo de novo? Acontece. Mas, né, nós fazemos tudo junto com toda a equipe, junto com os outros órgãos, para que seja assistidas, acompanhadas, e essa criança tenha a sua vida saudável e protegida. Obrigada pela senhora ter vindo aqui conversar com a gente, ter deixado um pouquinho o seu serviço para dar uma atenção para a gente. E muito obrigada e agradecemos sua presença. É com muita satisfação. O serviço de acolhimento do Lar Donato Flores, ele já é bastante velhinho, né? Ele não é idoso ainda, né? Mas ele já tem 54 anos, né? Então, o Lar Donato Flores, ele tem uma história, porque antigamente era orfanato, né? Aí, depois que veio o abrigo, tem muitas pessoas que ainda usam orfanato. Aí, depois que veio o abrigo, e depois com o Sistema Único de Assistência Social, que o nosso Sistema Único só tem 10 anos, é uma criança. Agora, nós tivemos a última conferência, né, para falar os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Então, assim, para vocês verem que o Lar Donato Flores, ele também passou por um processo de transformação no seu serviço de acolhimento. Porque, antigamente, o lar não era tipificado serviço de acolhimento institucional. Tá? Era o abrigo, era orfanato, né? Ou só veio o abrigo primeiro. Aí, depois, com algumas resoluções, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos que nos reordenar, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, que nós chamamos de SUAS hoje, ele só veio dentro da assistência social para fortalecer a garantia de direitos em todos os segmentos, porque o serviço o serviço de acolhimento institucional, o segmento nosso é criança, tá? Então, assim, eu também tenho certeza que esse processo, né, nosso de reordenamento também é uma transformação para o Lar Donato Flores, né? O Marco citou eu como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu também tenho muito que aprender, né? Eu também, e nós aprendemos, às vezes, na prática, no nosso trabalho, fazendo leitura, estudando, fazendo cursos, no nosso trabalho.
E não pensamos nós que sabemos tudo. Não. Se eu fosse ficar falando com vocês hoje de serviço de acolhimento institucional, eu ficaria o dia todo, porque não falamos quase nada. Então, assim, eu que agradeço. O que vocês tiverem de dúvida, tiverem de perguntas, tiverem, né, é com grande satisfação que eu falo desse serviço. Porque o lar ele desenvolve isso com tanta maestria, com tanta dedicação, não só da minha parte enquanto técnica, porque eu não faço o serviço sozinha, né? Existe uma equipe, existe as cuidadoras, existe a direção do Lar do Nato Flores, né? Os diretores, o presidente, que, né, eu vou falar para vocês, mas quem responde pelo abrigo é o guardião, que é o presidente do Lar do Nato Flores, que é o seu Guto. Então, assim, nós temos um compromisso muito grande com esse serviço. Não é só vir acolher a criança, tchau, e vai embora. Não. O nosso compromisso é grande, porque trabalhamos com vidas, né? Que temos que garantir esse direito que foi violado. Tá? Porque a criança que vem para o abrigo, ela já sofreu algum risco. O direito dela já está mais que violado. Mas é com grande satisfação. E o que vocês precisarem, pode me procurar, que eu estou sempre à disposição. Eu que agradeço.